E aí, jovens vencedores, tranquilos? Queria pedir um favorzinho para você, que compartilhasse esse vídeo, compartilhasse com todo mundo, mandasse lá no WhatsApp, nas redes sociais. Também que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, ative o sininho também para você saber quando tem vídeos novos aqui. Tem vídeo praticamente todo dia no canal. E vamos lá então, na Bíblia dessa vez, em Gênesis capítulo 30, eu vou ler o primeiro versículo, que diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário, morrerei. Bom, hoje eu queria falar sobre a vida de Raquel, uma das esposas de Jacó. Bom, eu queria trazer a vida dela em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o Deus de Raquel. Quem era o Deus, quem era o ídolo de Raquel? Será que era o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Ou será então que era ter filhos? Para Raquel, como diz aqui nesse versículo 1, ela estava tão desgostosa com a vida de não poder ter filhos que ela desejava então morrer. O Deus de Raquel era a fecundidade. O Deus de Raquel era ter filhos. Naquela época era muito importante ter filhos, porque da descendência então haveria todo um prestígio, haveria então toda a continuação da família, a importância na vida da mulher, da própria mulher ali era ter filhos. E para Raquel isso era um ídolo para ela, era um Deus, era aquilo que tomava o lugar do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, era aquilo que ela mais almejava, era aquilo que movia ela a ponto dela desejar morrer se não tivesse. E o que em nossas vidas nos faria morrer, querer morrer pelo menos, se a gente não tivesse ou se nós perdêssemos? O que a gente não consegue viver sem? É justamente isso que é o nosso Deus. Será que é o dinheiro? Será que se você perdesse tudo hoje, como que você estaria? Será que é a nossa carreira? Se você, por exemplo, tivesse um emprego muito inferior ao que é hoje, como seria? Será que é o nosso namoro ou nossos relacionamentos? Será que nós não conseguimos, por exemplo, ficar sozinhos? Não somos felizes e realizados, plenos, solteiros? Ou será então que é o conforto e o luxo? Será que se nós não tivéssemos todo o conforto e a privacidade da nossa casa hoje, como que nós ficaríamos? Ou será então que são os elogios, os aplausos? Se as pessoas não falassem bem de você, por exemplo, hoje, como você ficaria? Muitas vezes nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. E para Raquel, esse era o Deus dela, era ter filhos. Pode ser que você tenha qualquer outro Deus aí, e que talvez o meu Deus seja até eu mesmo, o meu orgulho. Mas a gente precisa se livrar disso, antes então que esse Deus nos domine. E o segundo ponto fala justamente sobre isso, sobre a cegueira de Raquel. O Deus dela havia cegado ela. Versículo 3 diz o primeiro passo que Raquel deu. Diz assim: Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela para que dê à luz e eu a traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, meio que Raquel quis usar de meios contra a cultura, meios que queriam trazer o filho para ela, ao invés de ser da própria barriga dela. Ela não estava colocando a esperança em Deus, mas a esperança numa barriga de aluguel, através da sua serva Bila. Não deu certo, Ela não ficou satisfeita. Bila teve filhos com Jacó, mas não eram filhos legítimos de Raquel. No versículo 14, então, ela continua tentando. Nos dias da colheita de trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que seu filho trouxe. Essas mandrágoras eram plantas, eram flores, frutos que então, segundo a cultura, traziam fertilidade, fecundidade para as mulheres. Elas traziam algum elemento hormonal e químico para ajudar a mulher a ter filhos. Então ela estava correndo atrás de tipo uma poção mágica para conseguir realizar o seu desejo e satisfazer o Deus dela, o ídolo do coração dela. Mas não deu certo. E ali então, o terceiro ponto desse texto, o terceiro aspecto sobre a vida de Raquel é a reação de Raquel. Os versículos 22 a 24 dizem: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho, então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu o nome do filho de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Bom, Deus então, por sua infinita misericórdia, apesar dela não merecer, Ele deu um filho a Raquel. Raquel, porém, não agradeceu a Deus. E isso nem mesmo a satisfez. Ela colocou o nome do próprio filho de Deus ainda me deu outro. Ela não ficou satisfeita. E nossos ídolos, eles nos levam a isso.
a fazer coisas e a ir até certos pontos em que jamais iríamos. E a ponto de nunca ficarmos satisfeitos, sempre vamos querer mais do que aquilo que temos. Porque esse é um Deus vazio. Nós nunca vamos preencher o nosso coração se não for pelo Deus verdadeiro. Na verdade, aquilo que ela estava correndo atrás para ter filhos, ela não iria encontrar em uma barriga de aluguel, ela não iria encontrar numa poção mágica, numa mandrágora por aí, mas ela só iria encontrar em Deus, porque Deus é o único capaz de fazer o milagre da geração da vida. Então nós precisamos entender que só Deus nos satisfaz. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a fama, não vai ser a sua família, não vai ser o sexo, não vai ser a sua carreira, a sua realização profissional ou particular que vai satisfazer a sua vida, mas só Deus te satisfaz. Procure Ele, Ele é o único Deus. Jogue fora os seus ídolos e corra atrás de Jesus. Que Deus te abençoe e falou. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir então, ali na descrição desse vídeo, vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir então na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos então deste lar em levar cada um dos componentes dos membros da família mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre então o culto, a igreja, local, e como então levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, e como através da luz da Bíblia nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos, e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.